Seja com todos, mais uma vez, é pela, é pela graça de Deus que estamos aqui para honrar e glorificar o santo nome do Senhor. E nesse momento nós iremos dar início à série de estudos que nós tínhamos prometido já há alguns dias. O tema é o antigo e atual Código Moral. Então, em nome de Jesus, nós iremos abordar os 10 mandamentos, cada mandamento, cada detalhe dos mandamentos que nós iremos falar. E desde já eu faço planos, eu peço aos amigos e irmãos de todo o Brasil, de todos os lugares onde estão, que façam planos para estar conosco nessas 10 próximas semanas. Nós iremos ver a importância dos mandamentos na vida de cada cidadão, de cada ser humano que existe no planeta Terra. Então, lá no capítulo 20 de Êxodo, o segundo livro da Bíblia, a partir do versículo 3 aos versos 17 até o verso 17, nós encontramos os 10 mandamentos. Só que antes do versículo 3 tem o versículo 1 e 2 que o Senhor Jesus ele diz o seguinte: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus ele faz questão de lembrar o seu povo que ele é um Deus de poder, é o Deus que liberta, é o Deus que mantém a proteção sobre o seu povo, aqueles que obedecem a sua palavra. E na palavra de Deus nós encontramos lá no capítulo 4 de Mateus, quando nós avançamos na palavra do Senhor, nós encontramos um conflito de Cristo com Satanás. Cristo Jesus foi fazer um jejum de 40 dias e ali ele estava se preparando para o seu ministério. O Espírito Santo achou por bem levar Cristo lá para o deserto e Satanás, tomando da ocasião, achando que iria se dar bem, porque Cristo estava jejuando, aquele prolongado jejum, fazendo aquele jejum, ele achou que o Filho de Deus ali naqueles momentos de angústia, de sofrimento físico, ele poderia ter um momento oportuno de vencê-lo com suas estratégias, como venceu Adão e Eva. Mas aí nós observamos que ele propõe para Cristo Jesus uma falsa adoração. E Cristo se recusa a focar a sua mente naquela falsa adoração. Porque Satanás ele mostra para o Senhor Jesus o reino de todo mundo, os reinos do mundo, melhor falando, e nos melhores aspectos possível, e a glória deles. E diz para eles: se tu me adorar, prostrar e me adorar, tudo isso será teu. E Jesus Cristo, pelo seu poder, pela sua sabedoria, recusa, tira a sua mente dessa falsa adoração. E diz para Satanás, repreendendo: retira-te, Satanás, porque só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele lhe darás culto. Então Cristo Jesus nos mostra plenamente aqui que a verdadeira moralidade sabe e entende quem é digno de adoração. Amém? Então, queridos irmãos, aqui nós vemos a, a submissão de Cristo Jesus, um grande exemplo como filho, como servo, dando para nós um exemplo como nós devemos agir em momentos, em situações parecidas. E avançando mais na palavra de Deus, nós encontramos um texto que o apóstolo Paulo escreveu, está escrito lá no livro de Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz o seguinte: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então nós não podemos jamais nos conformar com este mundo, não podemos jamais nos adaptar aos costumes, às práticas mundanas, mas a nossa mente ela tem que ser disciplinada, tem que ser moldada pelo poder do Santo Espírito do Senhor. Então, este mundo aqui, por que ele fala mundo? Porque no mundo aqui tem diversos problemas, de diversos aspectos, do ponto de vista humano, tem muitos problemas físicos, sociais,
intelectual, enfim. Mas os maiores problemas que existem aqui no planeta Terra não são dessa natureza. Apesar de que Deus, pelo seu poder, pela sua capacidade, mostrou que nesses últimos dias nós teríamos muita tecnologia, o desenvolvimento da ciência iria aumentar, como de fato isso aconteceu, mas os maiores problemas não são dessa natureza. Nós podemos perceber que lá no capítulo 24 de Mateus existem aquelas profecias que o nosso Senhor Jesus Cristo deixou, falou, escreveu, ordenou que os discípulos escrevessem, e cada uma delas tem se cumprido nos seus mínimos detalhes, né? A multiplicação da pregação do Evangelho, os falsos profetas, a fome, as guerras, e enfim, todos esses problemas que iria existir e está existindo no nosso mundo atual, eles não são os maiores problemas. Existe outro maior do que esses. O maior problema da humanidade, os maiores problemas da humanidade, podemos dizer assim, ela não é de natureza científica e tecnológica, ela é de natureza moral. Ela é um problema muito mais profundo. Chama-se pecado, desobediência, insubmissão à vontade de Deus. Esses são os maiores problemas que existem na sociedade. Porque os homens fazem justamente aquilo que está escrito na palavra do Senhor, lá no livro do profeta Isaías. Eles quebram a aliança eterna, transgridem as leis, tanto de Deus como dos homens também, e por isso a maldição consome a terra, e poucos homens restarão. Então este é a indicação da palavra de Deus. E aí eu lhe pergunto, será que tem solução? A Bíblia diz que sim, quando nós se colocamos no devido caminho que Deus nos ensinou, no devida educação que Deus nos coloca na sua palavra, nos ensina. Então, tudo tem solução. Cristo Jesus, ele veio justamente para dar a solução de todos os problemas. Só que nem todos querem aceitar a maneira como Deus ensina. Então, como nós iríamos colocar Deus em prioridade? Nós vemos lá no primeiro mandamento que Deus diz assim: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento da Santa Lei de Deus. Só que, fazendo uma observação, nós iremos perceber que esses deuses estão escritos com D minúsculo. E o que quer dizer isso? Esses deuses, eles podem ser qualquer coisa na sua vida. Quando você tira Deus da sua vida, a prioridade de Deus da sua vida, você pode criar qualquer coisa como Deus. Uma pessoa, um emprego, um namorado, o poder, que é o que mais o ser humano quer ter. Tudo isso pode ser um Deus. Quando você faz dessas coisas prioridade na sua vida e tira Deus do lugar que ele é digno, então essas coisas podem ser deuses falsos, né? Então, queridos irmãos, nós temos algumas maneiras que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz lá no livro de 1 Coríntios 10 e 31, o apóstolo Paulo escreveu por inspiração divina, ele diz o seguinte: que comais, que bebais, ou que façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, queridos, não existe mais tudo. Tudo é o máximo. Tudo é tudo. Tudo que nós fizermos, tudo que tivermos ao nosso alcance, isso seja feito, deve ser feito para a honra e glória de Deus, pois só Ele é digno de adoração. E mais, outra maneira como nós podemos colocar Deus em prioridade ou tirar Ele da prioridade da nossa vida é em nossos relacionamentos, né? Permita eu fazer uma pergunta para vocês que são pais. Quais são os amigos dos seus filhos? A quem você tem permitido que os seus filhos, no dia a dia, tenham um relacionamento? Como é que é o comportamento deles? Como que você tem monitorado a área dos seus filhos aí, a vida dos seus filhos nesta área aí, no relacionamento? Tem muitos relacionamentos perigosos, nós sabemos disso, que desencaminha
os filhos de Deus para o caminho da perdição. Desencaminha os filhos dos crentes para o caminho do mundo. E é por esta questão que os pais, as mães, principalmente, que passam mais tempo com os filhos, têm o dever de estar corrigindo, de estar ajustando o relacionamento dos seus filhos aí. Porque senão depois vai ter problema certamente. Outra questão, quando nós podemos perceber como nós devemos administrar e saber que Deus é o primeiro da nossa vida, é em questão do tempo. Como você tem administrado o tempo, como você tem feito com o tempo que Deus te dá. Pela manhã, as primeiras horas do dia, você tem tirado o tempo para estar com Deus, com a sua família, para fazer o culto matutino, vespertino. Você tem feito isso? Não adianta só saber que tem que fazer, tem que colocar em prática. Tem que ser, essa praticidade tem que ser feita todos os dias, para que Deus possa abençoá-lo grandemente. Hoje é muito comum nós ouvirmos os pregadores falar de prosperidade, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. O segredo da prosperidade é bem simples e objetivo. O Senhor Jesus disse para Josué, quando o grande líder do povo de Deus tinha falecido, ele disse para Josué: Josué, não deixe de meditar nas palavras desta lei. Se você quiser prosperar, se você quiser prosperar na tua vida, guarde a lei do Senhor, guarde os seus mandamentos, não deixe de meditar nela dia e noite. Então, queridos, vemos aqui que aquele conselho que Deus deu para Josué, aquele grande líder do povo de Deus, hoje ele dá para nós também, dá para mim e dá para você. Basta nós aplicar ela diariamente na nossa vida, basta nós andar segundo o conselho da palavra de Deus. Outro fator importante que nós devemos saber que Deus é a prioridade na nossa vida é ter a sensibilidade em meio às provações da vida. Nunca devemos esquecer jamais que mesmo nós sendo provados, nós sendo colocados na fornalha das provações, das aflições da vida, Deus ele não nos abandona em nenhum só momento. Deus está conosco. Deus ele é o nosso guarda, é o nosso protetor, é o Deus da grande paciência. Por isso, queridos irmãos e irmãs, que Deus te abençoe grandemente. Não deixe de acompanhar esse trabalho maravilhoso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, não só hoje, mas para sempre. Amém?